Olá, pessoal! Today's lesson is very special. We'll have the chance to get to know a little bit more about a dear subscriber. By the way, the lesson will be 100% in Portuguese, but there are subtitles in English if needed. Turn them on. Como eu disse na introdução, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história de um inscrito muito especial. Vamos conhecer o Thomas. Então, olá, Thomas, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite de participar do canal. Você pode se apresentar para o pessoal? Pode falar o seu nome, Oi, de onde você é? Oi, Bea, muito obrigado por me convidar. Eu sou Thomas, eu sou da Polônia, mas moro na Alemanha faz 2 anos e meio. E eu comecei a aprender português eu disse que eu moro na Alemanha faz 5 2 anos. anos. 5 anos. Já perdeu a Nossa. noção do tempo, Thomas. Não, eu moro na Alemanha faz 5 anos, mas eu comecei a aprender português faz 2 anos e meio, mais ou menos. Isso. Uhum. E como você se interessou pelo português? Não tenho certeza, mas acho que antes de me interessar pela língua, eu desenvolvi um interesse pelo Brasil. Eu sempre gostei de assistir os documentários e filmes sobre outras culturas, sobre questões sociais, sobre geografia, mas principalmente sobre natureza, né? E um dos filmes que me impactaram demais foram filmes sobre a floresta amazônica. Uhum. E alguns anos depois, eu visitei o Brasil pela primeira vez. Foi uma visita curta, uma viagem curta, mas eu já percebi que se eu soubesse um pouco de português, me ajudaria muito. Então, antes da minha segunda viagem, eu já comecei a aprender. Uhum. E você começou a aprender português sozinho? Fez algum curso antes da sua segunda viagem? No início, eu estava aprendendo sozinho. Eu Uhum. comecei com vocabulário, né? Ao mesmo tempo, eu queria eu queria achar um tempo verbal fácil para conseguir a criar frases inteiras, porque Uhum. eu quero falar, né? Mas é difícil. Então eu encontrei esse tempo verbal que não precisa de conjugação de verbos. Precisa de conjugação de verbo estar, mas Uhum. mas é um pouco mais fácil porque são somente 3 ou 4 opções, né? E isso me deu um pouco de confiança porque eu já conseguia criar frases tipo eu estou procurando a estação de ônibus ou estou assistindo ao TV, né? Então me deu confiança que eu consigo fazer perguntas, respostas e manter uma conversa muito simples. Uhum. É, e depois, durante a minha segunda viagem, eu entrei em contato com você e a gente combinou a fazer aulas. Uhum. Sim, sim, essa parte eu já conheço, Thomas. Ah, bom, você disse que já veio ao Brasil 2 vezes, depois da primeira Três. viagem. 7 vezes? Três, 7? três.
Ah, Tem. entendi sédito. Não. 3 vezes. Ah, é verdade, 3 vezes. Você se impressionou com alguma coisa durante essas viagens? Com certeza, tem bastantes Uhum, coisas que me impressionaram. Acho que a primeira coisa foi a natureza, porque eu amo a natureza. E eu me uhum, lembro o passeio pela mata na Ilha Grande, com espécies de plantas e árvores que eu nunca tinha visto. Me dava arrepios são isso, arrepio. isso, cada vez. E as praias lindíssimas, nossa, com areia de cor branca e amarela e laranja, Uhum, e, e também texturas diferentes, texturas de areia, e algumas praias haviam superfície seca e outras úmida. uhum, Adorei muito. Mas também nas cidades tem parques incríveis com aves e com bichos exóticos. uhum. Hum, e, e a Serra do Mar se chama Sim. Uhum, Montanhas. Nossa, é um milagre de verdade. Eu adoro esse contraste de rocha negra e vegetação uhum. verde e exuberante. Se cria vistas bonitas demais, no Rio de Janeiro, principalmente. Acho que essas montanhas são montanhas grandes e Isso, e elas se estendem para o sul do país também. isso. Uhum. Sim. Ah, E você acha que saber falar mais português te ajudou nessas viagens no Brasil? Te ajudou a aproveitar mais? com certeza, porque a minha primeira viagem eu não sabia nenhum português. Na segunda viagem já conseguia falar um pouquinho, né? Porque eu Uhum, aprendi sozinho. E durante a terceira viagem, eu já conseguia fazer conversas, porque a gente já estava fazendo aulas por um ano, mais ou menos, né? Então, me deu mais confiança e eu conseguia fazer qualquer coisa, né? Ou falar sobre qualquer coisa que eu precisava para minha viagem, para fazer o check-in, para pedir a comida nos restaurantes ou lanchonetes, para bater papo, mas bate-papo que você consegue fazer. E eu me lembro que no início da minha viagem não parecia tão fácil, mas no fim da viagem eu já sentia muito mais confiante, ah, muito mais confiança. confiança, isso Isso, muito mais à vontade também. com certeza. Uhum. Ah, legal. E você tem alguma dica para as pessoas que estão na fase inicial do aprendizado? Eu sei que a dica do tempo verbal é preciosa, né? Aquela todos que estão começando já vão anotar. Isso, mas é difícil fazer dicas, mas acho que, por exemplo, hum, fazer listas das compras em português, né? Quando a pessoa vai para o supermercado para comprar algumas coisas, acho que é uma boa ideia para escrever tudo em Uhum, português. E também assistir a filmes ou séries em português com legendas na língua que a pessoa fala, né? Acho que é uhum. uma boa ideia também. Para acostumar o ouvido.
isso. Eu não imaginava que, antes da minha viagem, não imaginava que Brasil tem todos os sotaques, né? É um pouco Sim. estúpido, porque é um país grandíssimo, mas Não, mas não não. é estúpido, Thomas. A gente mesmo se surpreende com a diversidade de sotaques que tem no Brasil. Porque às vezes você escuta um sotaque, eu, por exemplo, escuto um sotaque, gente, de onde é essa pessoa, né? Nós temos essa dificuldade também. Uhum, mas Isso. pode Então, continuar. quando eu fui para Bahia, eu fiquei surpreso. Eles falam com um sotaque diferente, porque Uhum, eu só estava acostumado ah, com ou uhum. com, Acostumado com. Mas é com uma sotaque. conversa, não é uma aula, Thomas. Mas eu Uhum. quero aprender, né? Durante a Sempre, né? conversa também. Então, estava acostumado com o sotaque do Rio de Janeiro, mas o sotaque da Bahia, nossa, eu achei pouco estranho, parecia um pouco mais rápido, então foi um pouco desafiador. Alguma consideração final que você gostaria de fazer antes de terminarmos? É sempre uma boa ideia assistir o seu conteúdo Uhum. lá em português, porque tem muitos vídeos. Eu assisti muito, continuo a assistir, e tem muitas dicas que ajudam todas as pessoas que aprendem português. Como eu disse antes, né? Assistir, ouvir, escutar é uma ideia perfeita para aprender, para melhorar, para se acostumar. Então, qualquer conteúdo em português, mas o seu canal, por isso eu entrei em contato com você, porque Uhum. eu adorei esse canal. Isso. Uhum. Perfeito, Thomas. Muito obrigado pela participação, pelas dicas. A cada dia o seu português melhora e é claro perceber que a pronúncia não é um- uma dificuldade para você, porque você fala como se fosse um brasileiro, praticamente, Thomas. Depende do dia. Tem alguns dias que eu não consigo criar uma frase simples. No outro dia que tudo parece mais fácil. Uhum. Então, no dia que as coisas estão mais complicadas, lembre-se da sua primeira dica: o verbo estar e o verbo no gerúndio perfeito. Isso, isso Tá, mesmo. joia. Thomas, muito obrigada e Obrigado a você. até mais. Até a próxima. Tchau. Eu adorei o bate-papo com o Thomas. Você também gostou? Me diga nos comentários. E você também gostaria de participar de um bate-papo aqui no canal? Então, me mande um e-mail. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!